Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos meditar sobre uma passagem muito específica da Escritura, quando Jesus vai dizer que as pessoas que ouvem o que Jesus tem a ensinar ouvem em parábolas e não entendem. Afinal de contas, qual era o objetivo de Jesus ao falar em parábolas? E por que ele disse tão assertivamente que as pessoas não entenderiam as palavras que ele tinha para revelar, enquanto que os seus discípulos tinham ali diante deles toda a revelação do sentido dos ensinamentos de Cristo? Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar este vídeo com seus amigos e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo. A palavra de Deus vai nos dizer lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 10 a 12, o seguinte: Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: A vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui diante de um momento no qual Jesus acaba de dizer aos seus discípulos e àqueles que o ouvem a respeito da parábola do semeador. E nós sabemos que muitas vezes as parábolas serão de difícil entendimento, até mesmo para os discípulos. Mas Jesus vai dizer àqueles que o cercam que aos outros, os que estão de fora, muitas vezes não será dado compreender o que ele está explicando. Veja que a palavra é muito específica quando Jesus vai dizer que aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Ele está dizendo que tudo é um enigma para aqueles que estão de fora. Ora, quem são aqueles que estão de fora? Aqueles que estão de fora são necessariamente as pessoas que não estão em unidade, em comunhão com o amor de Cristo, que não escutam no seu coração, que não abrem o seu coração para o amor de Deus e para a sua palavra. Quanto mais do lado de fora nós estivermos, maior vai ser a dificuldade de entender a palavra de Deus. E você talvez possa se lembrar de épocas na sua vida nas quais era ainda mais difícil entender a palavra de Deus. Porque a verdade é que quanto mais nós estivermos longe de Cristo, longe da unidade com Ele, quanto mais nós estivermos afastados da comunhão com o Espírito Santo, quanto mais o mundo estiver entranhado em nós, todas as suas paixões, as suas ilusões, quanto mais nós estivermos como que encantados por aquela flauta encantada do mundo, que nos mantém muitas vezes em letargia, sem que nós possamos despertar e acordar para a realidade do Evangelho, enquanto estivermos neste período de semiconsciência, cegos e surdos para a palavra de Deus, a palavra nos será sempre de difícil compreensão, porque nós estaremos sempre do lado de fora. Veja, Jesus não está dizendo que a palavra dele foi feita para que nós não a entendêssemos, para que nós não a compreendemos. Ele não está dizendo que propositadamente ele não quer que nós entendamos os seus ensinamentos. Muito pelo contrário.
A palavra de Deus é difundida para todos os povos, para que eles possam ouvir, se converter, mudar de vida. A palavra é para você. A palavra existe para que quando ela for anunciada, ela caia aí, no terreno do seu coração. Para que ela borbulhe e faça maravilhas e transforme você e te dê uma vida de verdade, faça você se transformar numa criatura verdadeiramente nova. Mas enquanto nós estivermos do lado de fora, nós não conseguiremos entender a plenitude de tudo que Jesus tem para nos ensinar. E que dirá então para tudo aquilo que Jesus tem para falar diretamente ao seu coração, na sua vida? Como alguém que está do lado de fora e que nem consegue compreender a palavra de Deus, pode estar com os ouvidos abertos e o coração também para sentir e escutar a direção que Deus tem para a sua própria vida? Enquanto nós estivermos do lado de fora, nem mesmo Jesus vai poder fazer algo realmente eficaz por nós. Enquanto estivermos do lado de fora, ludibriados e iludidos com as paixões deste mundo, com aquilo que passa, nós realmente não poderemos desfrutar verdadeiramente do amor de Deus e aprender e beber da sua sabedoria. E muitas vezes nós caímos no engano de acharmos que apenas aquelas pessoas que são abastadas demais caem no engano do mundo, mas isso não é verdade. Na verdade, trata-se da qualidade do coração, do quão maduro você está para as questões espirituais, para a quantidade de sensibilidade e de disponibilidade que existe no seu coração para se entregar ao amor de Deus. O quanto o seu coração está disposto a se submeter a Ele. O quanto você está disposto a se humilhar e a reconhecer que você não sabe nada ainda, porque existe uma sabedoria e um conhecimento que ultrapassa o seu e que você só vai conseguir ser feliz de verdade quando encontrar aquele amor que te amou primeiro. Então nós podemos encontrar por aí gente abastada, mas que tem o coração aberto, enquanto haverá pessoas às vezes muito humildes e até mesmo iletradas que também mantêm o seu coração fechado, porque elas estão ali com os olhos fixos no mundo, nas suas dificuldades, nas coisas que o mundo dá ao povo, como a política do pão e do circo, deixando as pessoas encantadas com bobagens, com coisas efêmeras que não constroem, que não trazem o ser humano para dentro de si. Lembre-se, eu já disse aqui outras vezes, Jesus vai levar você para um caminho para dentro de si mesmo. Ele vai fazer você escutar o seu coração. E se você se mantiver sempre do lado de fora, vai ser impossível fazer esta viagem para o lado de dentro. Por isso a palavra vai dizer, deste modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E nós podemos usar também essa expressão, esse sem que se convertam, vindo lá do grego, uma expressão que também significa a não ser que. Então veja bem, Jesus está dizendo que nós ficaremos do lado de fora, nós olharemos e não veremos, nós estaremos com os nossos ouvidos funcionando, mas não ouviremos, não haverá entendimento, a não ser que nos convertamos e que sejamos perdoados. Nós vamos precisar nos dobrar e submeter a Deus. Todas as vezes que nós fazemos esse caminho de volta para Cristo, todas as vezes que você aí toma consciência de que você precisa cuidar da sua espiritualidade, você está, na verdade, tomando consciência de que você precisa viver um processo de conversão, um processo de lapidação. Você precisa mudar. Mas sozinhos nós não conseguimos alcançar tamanha mudança. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos buscar em Deus o perdão das nossas faltas, das nossas iniquidades, da nossa falta de gratidão e de caridade para com os outros.
Mas quando nós fazemos este caminho de volta, nós descobrimos dentro de nós um mundo à parte, um mundo maravilhoso, um mundo onde o Espírito Santo habita dentro do nosso coração. Um mundo onde nós podemos compreender a palavra de Deus com a nossa razão, com o nosso entendimento, mas nós teremos um poderoso aliado que vai ser o nosso coração, a nossa sensibilidade, a nossa parte espiritual disponível para nos auxiliar, de forma que a palavra de Deus, ela caia em nós e faça verdadeiramente o efeito que ela precisa fazer. Porque senão nós ouviremos a palavra e não veremos nenhuma mudança significativa em nós. Porque apenas ler a palavra e ser ouvinte dela não garante a ninguém a capacidade de mudança e de se tornar de verdade uma bênção para o reino de Deus. E quando Jesus assim fala no Evangelho, ele não está inovando. Na verdade, ele está fazendo uma referência à passagem lá de Isaías, que vai dizer assim: vai, pois, dizer a este povo, disse ele, escutai sem chegar a compreender. Olhai sem chegar a ver, obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com os seus olhos, não ouça com os seus ouvidos, não compreenda nada com o seu espírito. Com este texto, Jesus justifica o uso das parábolas. E nós vemos essa passagem que está lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 9, no qual o profeta já vai falar a respeito do povo que anda com o coração tão fechado para Deus que vai ser impossível que eles compreendam a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo assim. E também nós podemos ver que na época de Jesus também encontrávamos pessoas fechadas e do lado de fora, incapazes de compreender a novidade do Evangelho. Os próprios judeus, a partir de sucessivas conquistas e até mesmo de serem deportados, como para a Babilônia, por exemplo, eles tiveram contato com outros povos. Eles passaram a olhar outras práticas, outros deuses, eles se contaminaram. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra diz que nós vivemos neste mundo, mas que nós não somos deste mundo. Nós precisamos buscar em Deus o equilíbrio para que nós possamos viver no mundo, fazer tudo o que é preciso que seja feito, mas também para que nós possamos manter dentro do nosso coração aquela sensibilidade, aquela sintonia fina que faz com que nós possamos de verdade ouvir e sentir a palavra de Deus, para que nós possamos ter um ouvido apurado para sentir as mais sensíveis manifestações da palavra de Deus. E com o tempo, nós ficaremos sensíveis também às inspirações do Espírito Santo. Nós vamos mudando, nós vamos sentindo no nosso coração uma voz que nos leva a melhorar, que nos leva a sermos melhores, que nos leva a bebermos da palavra de Deus e fazer com que esta palavra entre no nosso coração e diga para nós coisas que ninguém nunca antes foi capaz de compreender e dizer para nós, nos dando uma elucidação a respeito da nossa vida, da nossa existência, que nós nunca antes tínhamos ouvido ou tido contato com ela. Portanto, lembre-se do seguinte: quanto mais do lado de dentro você estiver, quanto mais unido a Jesus Cristo, mais você estará apto a entender a palavra de Deus. A palavra de Deus que muitas vezes vai requerer de nós estudo, empenho, esforço. Mas hoje, felizmente, nós temos uma infinidade de instrumentos disponíveis para que nós possamos mais e mais conhecer a respeito de Cristo, entender a sua palavra e, na verdade, nos jogarmos neste mar de misericórdia, de bondade e de vida nova que te espera. Portanto, nós pedimos ao Divino Espírito Santo de Deus que Ele venha para nós, que Ele alcance o nosso entendimento, que Ele abra os nossos ouvidos para a palavra de Deus, que Ele aí no terreno do seu coração faça com que o seu coração se torne um terreno permeável
para que o Espírito Santo, igual uma chuva, possa então penetrar no solo do seu coração, tirando tudo aquilo que impede que esta água viva penetre aí no seu coração, neste solo que é precioso, para que então a palavra de Deus possa fazer todo o efeito completo que ela precisa fazer aí dentro de você, e que muito mais o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, comece a colocar dentro de você uma vontade, uma sede de aprender a respeito das coisas de Deus que talvez você nunca teve antes. Desejo a você grandes descobertas na palavra de Deus. Fique com Deus e até mais.